Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Você já sabe, toda terça-feira é dia de Varejo Cast, tendências e pendências. E o papo hoje é sobre os Keynotes. Quer saber o que é o Keynote? Confere aqui no episódio. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, OneBeat, Cigam, PayPal. É isso aí, pessoal, é isso aí, chegando com mais um Varejo Cast, tendências e pendências. Então, hoje é terça-feira, aqui no meu universo com Caio Camargo, hoje é sexta-feira de Páscoa, não é isso, Caio? Mas no seu universo aí pode ser sábado, domingo, segunda, porque o Varejo Cast, ele tem essa característica de avançar o espaço-tempo, né, meu amigo? Então, você ouve e assiste na hora que você quer, na hora que te convém, porque a gente está em várias plataformas, a gente está em áudio, a gente está em vídeo, então sempre que for bom, o importante pra gente é ter você aqui nos ouvindo. Então bem-vindo a mais um episódio do Varejo Cast, hoje com um tema muito bacana, porque a gente vem falando aí sempre dessas gerações, ultimamente a gente falou da geração Z, a gente já falou aqui dos Betweens, ou seja, tá sempre voltado ali pra galera mais jovem. Hoje a gente vai inverter um pouquinho, né, embora a gente já tenha falado aqui também, né, Caio, do Silver Market, né, que Exato. O Keynote é o pré-Silver Market, certo, meu amigo? Olha, pode ser, Fred. Saudações aí, nossa audiência. Sempre lembrando vocês, toda terça-feira é Varejo Cast Tendências e Pendências, toda quinta-feira tem Varejo Cast News, toda quarta-feira tem o Varejo Cast Convida. Essa quarta aqui vai estar fantástica, amanhã você não pode perder, Thaís Afalto da PayPal, entrevista fantástica sobre meio de pagamento, tá? Bem legal, entre outras que a gente já gravou aqui também, e muitas que estão vindo aqui nessa sequência já programada, nessa história. E pois é, né, Fred? Na verdade, não sei se é pré-Silver Market, quando a gente fala de Keynotes, né? A gente vai abrir aqui um pouco essa caixa aqui de Pandora, essa caixa de brinquedos aqui nessa história toda do Keynotes, né? Para falar um pouco desse tema aqui nessa história, né, Fred? E acho que é mais uma questão de comportamento, de nostalgia, que às vezes o Silver Market também, eu acho que o cara que pertence ao Silver Market também ele pode ter um certo comportamento Keynote ali nessa história toda, concorda? Concordo, meu amigo. E antes da gente começar e mergulhar aí nesse mundo do Keynote, só agradecer aqui também a todo mundo que interage sempre com a gente. E eu quero mandar aí um oi bem bacana aí pro grande Vinícius, né? O Vinícius, ele mandou aí uma mensagem, Caio, comentando, né? Vinícius Voltolini é nosso ouvinte. E ele mandou aí, lá de São Paulo, ou aí de São Paulo, onde você está, ele mandou duas histórias bem bacanas, comentando um pouco sobre o que a gente falou no último episódio do Tendências e Pendências da semana passada, onde a gente falou sobre eu vejo o futuro repetir o passado, a gente estava falando do comportamento da geração Z, e aí ele falou, fazendo alguns paralelos, elogiando muito o nosso episódio e fazendo alguns paralelos em viagens recentes que ele fez e esse comportamento, como ele está ecoando no dia a dia e a preocupação dele de como fazer a gestão e a liderança, e agradecendo a gente por trazer à tona e abrir um pouquinho e mergulhar nesse assunto, né, que é para trazer mais consciência e muito bacana. Agradecer também a nossa amiga Julemi Machado, né, da VMSP, um dos melhores estúdios de Visual Merchandising do Brasil, que também fez uma publicação linda aí depois de nos ouvir nesse episódio de Geração Z, que vem repercutindo muito, né, Caio? Então, um beijo para Ju, um abraço para o Vinícius e valeu, moçada, por nos ouvir e por espalhar essa nossa mensagem do Varejo Cast aí para mais gente. Exato, Fred, e sempre lembrando, né, cara, acho que esse episódio da Geração Z foi um dos melhores que a gente fez até hoje. Se você não escutou, corre lá, escuta, da semana passada, tá fantástico essa história. Fred, falando de Keynotes aqui nessa história, vamos lá. Primeiro, o que significa o termo Keynote, né? Keynote é a junção das palavras kid, garoto, com adult, que é adulto. Nessa história toda vira o Keynote, né? Então, Keynote não é, como muita gente pensa, né? Um adulto que ainda pensa como criança. Mas é um adulto que hoje, por alguns motivos, né? E até pelo mundo que a gente vive hoje, o contexto de mundo que a gente vive hoje, ele já não tem mais vergonha ou receio de consumir coisas que fizeram parte da infância dele, né, como coleção de brinquedos. Para você que tem o privilégio de nos assistir no YouTube ou no Spotify, então fica a dica, tem vídeo também se você está só escutando a gente. Meu cenário aqui tá cheio de brinquedos e nostalgia e River Raid, Monty Python, De Volta para o Futuro, por exemplo, nessa história toda, né? Tem um monte de brinquedo espalhado aqui nessa história, porque eu sou um kidult, né? Hoje eu compro brinquedos, eu gosto de brinquedos de coleção, porque me lembra um pouco a infância. A gente vai falar um pouco desse termo tal,
como ele se autoexplica, certo, Doc? Exato, vem aí esse ponto que a gente tenta trazer desde o ano passado, quando a gente falou que, embora a gente tenha esses recortes de gerações, e a gente reforçou isso no episódio Tendências e Pendências sobre a geração Z, é que não dá para simplesmente colocar ali uma etiqueta, né, você catalogar a geração e achar que ela se comporta daquele jeito. Porém, a gente vê comportamentos, né, que se sobressaem sobre outros em determinados grupos. E quando a gente fala em kidults, a gente está falando exatamente isso. Quem está nos assistindo, eu recomendo demais, se você puder, além de nos ouvir, nos assistir, porque o nosso grande Yannis tá dando um show aqui de edição, na qualidade aqui não só de imagem, mas também de tudo que você vê aqui na edição, as imagens. No Varejo Cast News a gente tem as notícias para você também ver sobre o que a gente está falando. Então, cada vez mais o nosso Yannis está caprichando aqui. Então, quando o Caio fala, eu tô olhando aqui, tô vendo, ele tá com boné, que é uma coisa, por exemplo, que uma pessoa da idade dele há um tempo atrás não usaria. Porque ao invés do boné seria uma boina, por exemplo. A gente tem as bermudas cargos, os shorts de surf, cada vez mais pessoas de uma certa idade, a faixa de idade, ainda mantendo comportamentos que ele tinha quando era criança, quando era adolescente. Então, uma pessoa que, embora vá envelhecendo na idade, a sua alma, o seu coração e alguns dos seus comportamentos continuam desde quando ele era adolescente. Eu tenho vários comportamentos dessa época, principalmente, por exemplo, minhas paixões como música, que eu continuo na mesma, sabe, ouvindo, não é a questão de ouvir aquelas músicas. Os mesmos caras, né? A gente fala, não tem novidade no rock, por exemplo, a gente escuta as mesmas pessoas há 30, 40 anos, né, cara? Não tem, mas também aquele hábito de ter a música na minha vida, como eu sempre tive quando era, que na época eu gravava, dava play rec na FM, né? Hoje eu faço minhas playlists no Spotify, etc. Então, assim, esses comportamentos, eles se perpetuam junto com o envelhecimento, ele não perde isso, que é uma coisa que a gente tinha nas gerações antes, né, de ter esse comportamento, que eu acho que hoje as pessoas também, elas estão mais à vontade para fazer isso, como também, né, Caio, tem uma questão não só de se sentir mais à vontade, da liberdade, mas isso faz bem para a mente, né, a saúde mental tão necessária hoje também, de assim, poxa, eu não vou deixar de fazer coisas que eu gosto porque as pessoas vão me chamar de criança, né, aquele lance, vê se cresce, deixa de jogar videogame, né, vê se cresce, né, então não é isso, não, eu cresço, mas quero crescer bem fazendo as coisas que eu gosto, independente da minha idade, né, é por aí, né, meu amigo? É por aí. O contraponto do kidult nessa história toda, eu fui levantar aqui nas nossas pesquisas, né? É o adultescente. O adultescente, o kidult é o que você falou, ele já não tem essa barreira do, olha, você tá velho demais pra fazer isso. Ele já velho demais pra aprender a surfar, velho demais pra jogar videogame, velho demais pra aprender um instrumento, então, e velho demais pra brincar ou colecionar brinquedos, né? Nessa história toda. Gibis, né, como também tem os HQs e tudo mais, que isso estourou esse universo da infância também, e a gente vai falar sobre isso, os exemplos dessa história, né, mas o adultescente, ele é um pouco diferente. O adultescente é aquele cara que envelheceu, ele tem um comportamento quase irresponsável de adolescente, não é que é irresponsável que apronta, mas que não assume responsabilidades de uma vida adulta. É aquela pessoa de 40, 50 anos que, por motivos ali, ainda mora com os pais, não se definiu no mercado de trabalho, né, tá um pouco largada. Esse é o contraponto ruim do adultescente nessa história. E aí eu vou só reforçar o que você falou para nossa audiência. Então o Caio trouxe uma coisa muito importante. Nós temos um contraponto. O kidult é aquele que envelhece, mas equilibra as suas paixões de criança com as responsabilidades do mundo adulto. Já Exato. O adultescente, ele envelhece sem assumir essas responsabilidades, sem se encontrar na vida adulta. Ou seja, ele é só a parte da criança sem essa responsabilidade. Ele Exatamente. É só a diversão da vida adolescente. E muitas vezes irresponsável, né? Por isso, adultescente. Então a gente tem o contraponto ao kidults, né, Caio? E lembrando que o irresponsável, aqui só para frisar também, o irresponsável não quer dizer que faz coisas erradas, mas é que não assume responsabilidades. Né? Então essa é a grande questão que a gente põe aqui. Só para a gente colocar alguns dados para a audiência, para mostrar para eles aqui a importância deste mercado, que não é um nicho, não é nada tão específico assim, né? Primeiro, quando a gente fala do mundo dos gamers, né, essa história toda, olha só, Fred, né? A idade média
do mundo gamer é de 35 anos, ou seja, embora a gente sempre vê as crianças, os adolescentes, a idade média do gamer hoje, do público que consome videogames, é de 35 anos, segundo pesquisas, tá? O Kidult, não existe nada que define, como a gente fala de geração Z ou Y, nada muito nessa história, mas a gente pode colocar um range aqui, uma área de abrangência que vai de 20 até 40, 50 anos de idade aqui, tranquilamente, né? O estudo fala de 20 a 40, mas eu sou um Kidult de 46 anos. Eu sou um Kidult de 50 aninhos. Exatamente. Então acho que ela se estende muito mais do que os estudos vêm levando. E Caio, e tem outro ponto antes de você continuar com esses números que são bem interessantes para mostrar a relevância aí desse mercado, é que tem também uma coisa a ver com o espírito, né? Com a maneira de ser. Vê se você concorda comigo. Eu acho importante, porque, por exemplo, a gente, né, que convive com a gente nas nossas expedições e tudo mais, a gente tá sempre brincando, alegre, ou sempre na medida do possível, é claro, mas contando piadas, histórias, tentando animar e tal. O que no passado, né, antes desse efeito, né, Kidult, desses comportamentos emergirem nessa faixa aí das pessoas de 20 a 40, 20 a 50 anos, parece que envelhecer era obrigatoriamente você se tornar uma pessoa séria, introspectiva, fechada, porque senão isso não era coisa de adulto, ninguém te levaria a sério, né? E eu acho que isso, olha como isso é lindo, cara, esse episódio de hoje. É verdade. Se a gente for mergulhar um pouquinho, isso vai inclusive na forma de vestir, que a gente já falou aqui, né? Porque a pessoa ao envelhecer tinha que usar paletó e gravata, tinha que usar blazer, suspensório, né? Tinha que usar várias coisas, né? Que surgiu aí uma imagem, né? Tinha que usar várias coisas que dizia olha, essa pessoa é uma pessoa velha, temos que respeitar ela. Aí se aparece uma pessoa de camiseta, de bermuda, de sandália, ao invés de um alpargatas, né? Aquela, ao invés de meia até o joelho, se ela for assim, não vamos respeitar porque essa pessoa é velha, não quer envelhecer, ela não tomou conta de si, que ela é velha, então a gente não respeita, né, uma pessoa assim, né? Então olha como são as coisas, né? Como isso impacta em várias coisas. Eu acho que são vários fatores que ajudaram a quebrar esses estereótipos, né? Um deles é a própria digitalização, as startups, esse pensamento mais jovial, né? A gente até brinca, né? O pessoal do terno bege, que a gente vinha da gravata verde e tal, nos eventos e tal, eles foram quebrando o modelo porque começou a ficar de pensamentos mais antiquados e aí o pessoal começava a pensar em pessoas ali que tivesse alguma coisa mais jovial, mais digital, mais integrada, como o Mark Zuckerberg, né, que apesar de todas as questões ali, ele foi quebrando padrões ali quando meio o fórum econômico ou as questões lá de Davos, lá ele aparecia de calça jeans e moletom e acabou. E isso ele ajudou a carregar um pouco essa quebra de padrões nessa história toda, né? Não sei se ele é um Kidult dentro do exemplo que a gente está colocando aqui, mas é legal falar de números nessa história como a gente estava trazendo, né? Só nos Estados Unidos, né, houve mais de 37% de vendas nos brinquedos, né, para esse público nessa história, atingindo crescimento mais de 37%, né? Crescimento 28 bilhões de dólares. E olha que interessante, quando a gente vê o crescimento desse mercado de brinquedos, 58% são compradores adultos comprando para eles mesmos nessa história. Ou seja, assim, é um mercado que acaba, inclusive, tendo um ticket alto, né? O colecionismo, né? O pessoal que gosta de colecionar os brinquedos, bonecos, carros, né? Lego, a gente vai falar também de Lego também nessa história toda, Funko, tem um universo ali de coisas ali que talvez a nossa audiência não tenha se tocado, às vezes um ouvinte nosso não tinha se tocado que ele é um Kidult, mas tem um bonequinho Funko na prateleira dele, ou tem um brinde do McDonald's lá nessa história toda, né? Aliás, só pra gente parafrasear, nesse exato momento que a gente tá gravando aqui, tem uma campanha do McDonald's, isso não tá fora, off the record nossa aqui, a gente não tinha colocado na pauta, mas me lembrei, que aí no Mac eles estão dando brindes, né, como se fosse lembrando um brinquedo que tinha nos anos 80, que era uma lojinha do McDonald's, que tem hambúrguerzinho, coisinhas assim, minúsculas do McDonald's, que isso traz um comportamento de infância e muito adulto vai buscar o brinquedo do McDonald's e fala, nossa, eu tinha igual quando era criança, né? E quer comprar para reter a nostalgia. Isso é um comportamento Kidult, né? Nessa história toda. Isso. Que embora não seja só ligado à nostalgia, como a gente já vem falando, é uma forma de envelhecer com saúde, né? Mantendo aquilo que você gosta, né? Mas também tá ligado à nostalgia. Por exemplo, aqui atrás, aqui, ó, onde eu tô apontando, né, tá pequenininho, mas aqui tá um dos desenhos animados que eu mais gostava, que eram os Flintstones. Então eu tenho ali Fred, Barney, Dino, tem o carro do Fred, né, tem a Pedrita e o Bambam.
Do lado de cá tem o Mickey, tem, né, o Pateta, a Minnie, ou seja, são coisas que eu gosto. Eu tenho camisa do Fred Flintstone, eu gosto do Jetsons, né, que pra mim era o contraponto. E sempre que eu tô viajando, né, eu sempre faço um download ali de Prime, Netflix ou qualquer uma plataforma dessa, HBO e tal, e eu sempre deixo ali um desenho animado em inglês e tal, né? Então eu tava assistindo o Johnny Quest, nessa última viagem. Classicaço, cara, classicaço, Bandite e Turma. Isso. Não, aliás, agradecendo o pessoal que sempre vê aqui, que a gente por vídeo tem essa figura do ET aqui, do filme de 85, fantástico, ET, o extraterrestre, né? Foi um presente da nossa amiga lá, Elaine Alves, da Cresci Perdi. Ó, Elaine, guardo muito bem o presente aqui, tá? Até hoje tá bem guardado aqui e tal. Presente tava lá quando você foi presenteado, exatamente. Exatamente, uma nostalgia. Foi o que deixou ele mais feliz nesse dia, foi esse presente do ET, com certeza, com certeza. Entre outros aqui. Entre outros 8,6 bilhões de dólares, todo ano em janeiro, Caio deixa um percentual desse lá em Nova York, nas lojas de brinquedo. A dica para quem gosta desse universo chama-se Forbidden Planet. Essa loja tem em Londres e tem em Nova York, é uma loucura. É o paraíso desses caras que gostam dessa história, não tem jeito. Agora, Fred, Forbidden Planet, Planeta Perdido, né? Aí exatamente, Caio se perde lá dentro. É um filme de ficção científica antigo, tá? Nessa história tudo e tal, bacana também. Ô Fred, é legal a gente falar um pouco da psicologia por trás desse tema. A gente falou um pouco desse momento da liberdade, mas tem, acho que também um pouco desse escapismo, né, cara, que o pessoal fala na psicologia, de a gente buscar alicerces confortáveis, né? Isso cresceu bastante num pós-pandemia, no momento das pessoas buscarem conexões com elas mesmas ou com a sociedade, ou buscar novos motivos para viver mais e melhor, né, cara, dentro do contexto passado da pandemia. E aí a questão do Kidult tem essa questão de você buscar momentos da sua infância que são quase como momentos confortáveis, de conforto para você, aquele abraço que você precisa de vez em quando na tua vida, né, cara? Resgatando aquele momento que você tinha na infância, mais feliz, pra você tocar a vida à frente também, certo? Certo, e assim, isso é um dos pontos muito importantes que ajudam a quebrar essa barreira poxa, você nessa idade fazendo isso, né, que a gente ouvia muito e a gente não ouve mais, porque a gente já falou aqui, né, Caio, em vários episódios, você que nos acompanha sempre vai lembrar, sobre, por exemplo, a geração dopada, a sociedade do cansaço, então todo mundo nos negócios, né? E a gente já falou aqui o quanto o trabalho hoje, como ele é feito, ele mata, né? Ou adoece pessoas, e isso é pouco, né? Em relação ao impacto que isso está gerando, isso é pouco falado. Então a gente tem aí este ponto, como você falou muito bem, um escape necessário, né? Porque se eu tô tomando remédio para ser mais produtivo e tô tomando remédio para dormir depois, eu fico totalmente descompensado, fora o estresse, que eu não tenho como descarregar esse estresse. E aí, quem busca, né, essas coisas, por exemplo, eu aprendi a surfar no ano passado, né? E surf é uma coisa que começa lá na adolescência, né? Então eu comecei a surfar. Né, cara? De você aliviar a tensão do dia, o estresse, a válvula de escape. Perfeitíssimo, cara. Então, assim, outra coisa que eu comecei semana retrasada, eu tava descendo aqui no prédio, meteram lá um campo de futebol de mesa, o que eu chamava de futebol de botão. Meu amigo, quando eu vi, eu me arrepiei todinho, fui lá, falei... Aí tinha um amigo meu lá, eu não sabia, disse, pô, vem cá, já mandei fazer um time, né? Vou fazer o Bahia campeão brasileiro de 88, e joguei lá um dia com um cara com o time dele, cara, 1h30 jogando botão, lembrando ali, falei, que espetáculo, velho. Então isso não é muito esporte, importante. Mas é pela lembrança que aquilo te traz, aquele conforto de, cara, que me diverti, eu resgatei um momento de diversão que eu tinha na infância, uma coisa alegre, divertida, confortável, e é um pouco dessa história que se conecta muito com esse mundo do Kidult, né, cara? E isso é necessário, todas essas substâncias químicas que são produzidas no nosso cérebro a partir de fazer coisas que a gente gosta, que nos deixam bem, que nos mantém em contato com época bacana, alegre, que nos traz essa alegria através desse momento nostálgico, ou em contatos com a natureza, entre outras coisas, sem falar a gente está muito dentro de casa e segura, aí a gente sai e tem aí, né, nessas práticas, ou tá com a natureza ou tá com outras pessoas, também trocando ideia e conversando, que não é trabalho, não é estresse. Então tudo isso, né, que é o ponto, ajuda a essa questão toda que a gente está passando da saúde mental
e, consequentemente, física, né, por causa de todas as adrenalina, cortisol, né, e tudo isso que acaba afetando o nosso dia a dia, né, cara, e nossa saúde mental. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, voltando aqui com o nosso VarejoCast Tendências dessa semana. Dessa vez estamos falando do Kidult, sempre agradecendo nossos apoiadores ali, OneBit, Cigam, PayPal e China Gate. Tem gente nova chegando ali, daqui a pouco vocês vão ver novidade ali aqui no VarejoCast com vocês. E lembrando, né, todos os links aqui estão na descrição deste episódio. Fred, falamos bem do tema, explicamos o tema, colocamos as questões até da psicologia sobre o tema, mas tá na hora da gente falar de empresas que conseguiram ali lucrar com esse universo do Kidult, né, cara? Vamos começar com alguns exemplos aí? Vamos, chama aí a vinheta Conexão Varejo. E agora a gente vai pegar o que a gente falou da tendência e vamos conectar com o seu dia a dia aí, você que está nos ouvindo, trazer dicas, insights, ideias que você possa aproveitar essa tendência se fizer sentido para você no seu negócio. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de exemplos, né? Exemplo por exemplo, né? Vamos começar aí com... Por exemplo, um exemplo... Você vai lembrar da campanha da Renault, o Renault Kwid, que fez aí uma ação muito bacana, um filme muito legal que rodou aí nas TVs abertas, pagas, nas redes sociais, com a perna do dragão. Então você tava ali as personagens todas dentro de um Kwid, e eles ali, né, tentando voltar sair, tentando voltar para casa. Né? Televisão. Então você tem essa cultura do Kidult, né? E tem unindo aí a questão de você ter um carro. E claro, né, Caio, para fazer uma campanha voltado com esses personagens, a Renault tem dados que mostram quem consome, quem é a pessoa que consome esse carro, né? Exatamente, foi bem o que foi feito, um documentário ali que a gente acabou assistindo, né, Fred, junto nessa história, e falava sobre isso, né? A gente perceberam que a idade, a faixa etária de compra estava adequado e quiseram fazer um link de nostalgia para trazer algo a mais pro carro. E olha que legal. Não à toa, a gente tá falando de Caverna do Dragão, mas não à toa, se a gente pegar o universo cinematográfico recente, tá lotado de exemplos que estão tentando resgatar, principalmente esse cara que tem uma nostalgia nos 80, 90 e tal. Então você tem Caça-Fantasmas, tem até filme novo chegando aqui, né, do Caça-Fantasmas, é um reboot do Caça-Fantasmas, Transformers, né, que tá tentando segurar essa história,
E agora o Transformers do último filme tá linkando com o filme do Comandos em Ação, que é capaz de vir aí pela frente, o G.I. Joe lá, chamado nos Estados Unidos, né? Sou fã da franquia. Godzilla, cara, que é lá dos anos 60, nessa conversa toda. E até, Fred, quando você pega toda essa história do universo Marvel aí, ao longo desses anos e tal, mas o universo Marvel, ele trouxe um público que tava nessa história ali, não sei se eu gosto de filme de super-herói, coisa de criança, mas trouxe um público adulto, né, e conseguiu, ao longo dos anos, puxar esses caras, né, porque tem muita dessa história do é feito, o cara envelhece, não é mais pra ele, eu tenho que ir pro outro público. Eles conseguiram tracionar esse cara até aqui, nessa conversa. Então o público foi envelhecendo ao longo de 10, 15 anos que está sendo trabalhado os filmes, né? Vem puxando esse público, ainda acompanhando esse universo da Marvel, certo, Doc? Exato. E a gente tem aí, né? Você estava falando de filme, Perdidos no Espaço, a Netflix lançou também, né? Há alguns anos, já está na 2ª temporada. O próprio mega sucesso da Netflix, né? O Stranger Things, é todo ancorado nos anos 80 e na cultura pop dos anos 80. Então, e todos vejam como isso reverbera em grande sucesso, né, de público, de vendas. Demograficamente falando, você está aumentando a pirâmide, você está capturando muito mais gente do que só o público adolescente. O grande lance aqui para você que está nos ouvindo é como é que eu adapto o meu negócio a uma estratégia como essa. Primeiro, você tem que fazer como Renault e como todas as marcas, isso é o beabá do varejo, é conhecer o seu cliente, para saber se ele é esse cliente. Se ele for esse cliente, que estratégias são melhores, né? Então, eu vou aliar isso aqui. Não necessariamente, até porque você utilizar, né, Caverna do Dragão, essas coisas, você tem licenciamento, não é nada barato, mas você tem outras alternativas, né, de envolver essas pessoas neste universo Kidult, né, Caio? Cara, o que você falou tem total sentido. E a gente tá falando de planejamento, você se planejar e fazer na frente. Mas, eventualmente, você pode embarcar numa onda. Por exemplo, como aconteceu no Barbiecore, que é a explosão do filme da Barbie, e que todo mundo começou a colocar coisa cor-de-rosa na loja para vender à época do filme, né? É uma entrada meio tardia, talvez se você não tivesse planejado, foi caro fazer isso, teve que sair correndo atrás de fornecedor de alguma coisa rosa dentro daquilo que você vende hoje, mas feito de maneira planejada, entendendo o que pode reverberar, pode ser uma baita de uma sacada. A gente sabe que a questão do filme da Barbie explodiu além do planejado, né? E aí todo mundo saiu vendendo qualquer coisa cor-de-rosa porque virou um viral, ficou um negócio além do filme ali mesmo nessa história toda. Agora, a questão é, qual seria um próximo movimento dessa questão? Não tem escrito isso para você, mas são coisas a você pensar, né? Ô Fred, só um detalhe pra gente fechar os exemplos aqui também, né? Tem os eventos, né, cara? Nessa história toda que tem acontecido além da mídia pop, né? A gente pode colocar... aqui em São Paulo tá tendo, por exemplo, a exposição do Chaves e mais recentemente começou a da Hello Kitty dos 50 anos, né? E conversando... É muito mais público adulto que vai lá pela nostalgia do que os jovens, né? Às vezes o jovem não tá sabendo ainda o que é o Chaves, não tá passando mais tão na televisão, tá, mudou, mas é um cara de 20 anos, 30 anos que tá indo lá vendo a exposição com saudosismo, então não é uma exposição para o público infantil, assim como a Hello Kitty, embora tenha crianças que ainda gostem da Hello Kitty, mas é muito mais um público adulto, capitaneia muito mais para o público adulto essa história do que para criança. Tem mais exemplo também nessa história toda, Doc? Bom, um exemplo, até você mencionou na primeira parte do episódio, a Lego, por exemplo. Né? Exato. A Lego é um caso clássico, porque você tem aí o pai, o filho, né, e a filha, mas tem muito daquele, né, tipo, você entra na loja da Lego, você vai atrás de um Star Wars, ou seja, eles fazem isso muito bem, então eles pegam também esses elementos do imaginário e do nostálgico daquele adulto, né, ao mesmo tempo que ele pega o que interessa ao jovem de hoje, então ele une as duas coisas ali dentro da loja, né, com seus produtos. Não, tem total, Lego, Playmobil, cara, um dos brinquedos mais caros do Playmobil são os carros focados nos filmes dos anos 80, Super Máquina, Esquadrão Classe A, ou seja, não é uma criança que vai pedir pro pai o Esquadrão Classe A do Playmobil, né? É um adulto que tá comprando aquilo pra ele, e essa nostalgia é fantástica nessas horas aqui, né? Além disso, tem os eventos gigantescos aí da Disney, o D23, eventos ligados a Star Wars. Aqui no Brasil ficou muito forte a CCXP, né, cara? E as outras Comic Cons do mundo, ou seja,
tá mais ligado ao universo geek, mas tá muito ligado nesse público adulto que hoje não tem medo ou receio de consumir este conteúdo Kidult, certo? E a gente pode sair dessa parte dos brinquedos, podemos ir, por exemplo, bala 7 Belo. Total. Você tem ali, quando você bota a bala 7 Belo na boca, você volta automaticamente para aquele período e aí é um conforto, né? Uma bala 7 Belo. Né? É um conforto, né? É um comfort bala, um comfort bala. Comfort food. Comfort food. Então, assim, você pode ter isso numa arquitetura de loja, você pode ter isso com algum tipo de elementos em serviços, eventos, como você falou, a Disney, por exemplo, tem a corrida da Disney, onde o pessoal vai todo fantasiado, tem várias coisas que você pode fazer no seu dia a dia, desde arquitetura, aquela questão do elemento vibe da loja, né? O uniforme do time, visual merchandise, música, fachada, produtos que você vende, fazer collabs em períodos específicos. Tudo isso pode ajudar você a se conectar com o Kidult, né? Que vai cada vez mais se conectar com a sua marca, vai ficar ali orbitando a sua marca, porque a sua marca faz ele bem. E aí vale lembrar o porquê que isso é importante. Diante desse mundo todo caótico que a gente está vivendo hoje, com pessoas cada vez mais doentes, né, saúde mental principalmente, Caio, e a pandemia piorou isso tudo, a gente chega num ponto que se sentir bem é muito importante, né? Eu falei lá do Cura Empresarial, do meu livro lá no episódio passado, e tem toda uma volta de empresas preparando ambientes que curam, né? Eles chamam de healing companies, né? Ou seja, você chega numa loja, aquele ambiente, aquela vibe te faz se sentir bem, né? Então te coloca numa situação boa. E aí isso me lembra a nossa visita no Union Square Hospitality Group, quando o cara falou assim, ó, que negócios são como nossas vidas. Tudo diz respeito a como você faz as pessoas se sentirem. Isso é simples, mas é difícil pra caramba. Né? Então, se você fizer isso e conseguir se conectar, ver que seu cliente tem muito do Kidult, você conecta ele com essa nostalgia, com esse mundo mágico, né, que tá ali no imaginário dele, você vai fazer ele se sentir melhor. Por fazer ele se sentir melhor, ele vai querer estar sempre orbitando na sua marca. E aí, com certeza, você tem aí um cliente que gasta mais, que consome mais, e ele se sente melhor, né? Então isso é uma relação bem interessante para você que trabalha no varejo pensar, né, Caio? E desta forma mágica, a gente encerra esse episódio do Varejo Cast Tendências e Pendências dessa semana. E ó, eu vou jogar a pergunta aqui, tá, nessa história. A pergunta é muito simples nessa edição aqui. Se você se essa enquete? A enquete? Enquete aqui é: você se considera um Kidult? Vamos ver se nosso público gosta ou se encaixa neste momento Kidult. Ó, se você tem pelo menos um hábito, alguma coisa pequena, não precisa ser um colecionador de brinquedos, não precisa ser isso, mas quero ver se você, em algumas coisas ali, você já se considera um Kidult nessa conversa aqui. Bora lá. Certo, Doc? É isso aí. Obrigado por mais uma companhia aí nessa jornada em mais um episódio do Varejo Cast. Não esquece, segue a gente, marca lá no sininho para não perder nenhum episódio. E claro, compartilha esses episódios com mais gente, para que mais pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo tão bacana que eu e o Caio a gente faz com tanta alegria, com tanto prazer aí, para que você consiga sempre estar evoluindo no seu negócio, você como líder, você como vendedor, gerente, gestor, executivo, e o seu negócio está acompanhando aí os seus clientes e com isso vendendo mais, melhor e claro, gerando um mundo melhor a partir também da maneira, a partir do momento que você vai faturando, mas você também vai melhorando o mundo a partir da sua existência. Valeu, muito obrigado. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.